A vida da mística estigmatizada Teresa Neumann. Teresa Neumann tem uma vida milagrosa, cheia de dons e milagres, coisas impressionantes. Vale a pena conhecer a vida dessa grande mística tão pouco conhecida. Quem foi Teresa Neumann? Teresa nasceu no dia 8 de abril de 1898 em uma pequena aldeia da Baviera, na Alemanha. Era a mais velha de 10 filhos. Sua família sempre foi pobre. Além do trabalho na lavoura, seu pai era alfaiate. Um acontecimento mudaria completamente a vida de Teresa. Houve um incêndio no celeiro do seu tio, Martin Neumann, no dia 10 de março de 1918, e Teresa correu com uns baldes de água e tentava entregar para alguém que estava em cima do celeiro. Subiu num banco para facilitar este ato. Foi quando aconteceu o acidente. Ela se desequilibrou e caiu. Com dores fortíssimas, ela não conseguia andar sozinha, sendo que foi ajudada por uma mulher para chegar na sua casa. A queda causou uma paralisia parcial da coluna, acompanhada por câimbras muito graves em suas pernas. Médicos foram chamados para avaliar a sua condição, mas não foram capazes de trazer algum alívio para sua condição séria. Um pensamento que causou em Teresa grande tristeza foi que ela se sentiu que suas chances de se tornar uma irmã missionária foram desaparecendo. E por meio de um ato de vontade, ela se forçou em todos os sentidos para ser tão ativa quanto sua força limitada permitia. Esses esforços resultaram em vários acidentes e lesões adicionais. Essa condição atingiu o auge em março de 1919, quando Teresa ficou totalmente cega. Ela ficou confinada à cama. Uma grande reviravolta na vida da jovem, habilidosa e cheia de planos, paralítica, cega, ela que era o braço direito da família e agora se via como um fardo. E foi durante esse tempo que sua vida espiritual floresceu. Ela se ofereceu ao Santíssimo Coração de Jesus Cristo. As pessoas de sua família se revezavam para leituras espirituais que ela tanto gostava. Gostava, sobretudo, das literaturas sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre Nossa Senhora e sobre os santos, principalmente de Santa Teresinha do Menino Jesus. Junto com as dores nas pernas e nas costas causadas pelo seu longo confinamento nessa condição indefesa, foram adicionados outros grandes sofrimentos. O Dr. Minder Fondern, de Munique, afirmou que essas feridas eram tão profundas que os ossos foram expostos. O padre Lawrence, que foi diretor espiritual de Teresa, estava profundamente impressionado com a resignação da jovem. Teresa Neumann e os milagres de Santa Teresinha. Após 4 anos de sofrimentos, com paralisia e cegueira, um dia muito alegre estava se aproximando para Teresa. Em Roma, fora marcado para o dia 29 de abril de 1923 a beatificação de Santa Teresa no Menino Jesus, aquela que nos prometeu que após a sua morte faria cair uma chuva de rosas. No quarto de Teresa, flores foram arranjadas para enfeitar a imagem da pequena flor, Santa Teresinha, que Teresa havia recebido de presente de seu pai. Muitos dias antes, ela havia começado a novena em preparação espiritual para o dia em que Santa Teresinha seria contada oficialmente entre os beatificados. A cerimônia de beatificação de Santa Teresinha chegava ao fim na Praça de São Pedro, em Roma. E nesse mesmo momento, Teresa descobriu que sua visão foi completamente restaurada. A canonização de Santa Teresinha estava marcada para o dia 17 de maio de 1925. Nesse dia, aconteceu a segunda intercessão milagrosa. Até poderíamos dizer que caiu mais uma chuva de rosas. Nesse dia, Teresa Neumann ouviu a voz de Santa Teresinha que perguntou-lhe: Teresa, você quer ficar curada? E Teresa Neumann respondeu: está tudo bem para mim. Ser saudável, manter-me doente, morrer, qualquer coisa, desde que seja a vontade de Deus. E Santa Teresinha continuou: Teresa, você não ficaria alegre se recebesse pelo menos algum alívio no seu sofrimento? Pelo menos ser capaz de sentar e andar novamente? Teresa respondeu: tudo o que vem de Deus faz com que eu seja alegre.
Mais uma vez a voz disse: Teresa, vou obter para você uma pequena alegria. Você agora deve ser capaz de sentar-se e caminhar, mas você ainda terá muito que sofrer. No entanto, não temais. E enquanto Santa Teresinha falava, era como se as duas mãos fortes levantassem Teresa de sua cama, e depois de ser paralisada por 6 anos, ela encontrou-se completamente curada. Não só ela foi curada de paralisia, mas das escaras abertas em seu corpo. Em questão de segundos, as feridas estavam completamente curadas e foram cobertas com uma camada fresca de pele. A terceira intercessão de Santa Teresinha foi no dia 13 de novembro de 1925, quando Teresa novamente ficou muito doente, com um ataque agudo de apendicite para o qual seu médico ordenou que ela fosse levada para o hospital imediatamente. Santa Teresinha novamente lhe apareceu em uma visão e obteve para ela uma cura instantânea. Essas graças extraordinárias inspiraram em Teresa Neumann uma confiança mais profunda em Deus, fato que era necessário pelo que estava prestes a acontecer em sua vida. Fenômenos místicos e os estigmas de Teresa Neumann. Em fevereiro de 1926, Teresa Neumann adoeceu, com o que se acreditava que era uma gripe. Na manhã da primeira sexta-feira da quaresma, 5 de março de 1926, Teresa sentiu uma grande fraqueza, que a obrigou a ficar na cama. Ela estava sozinha, em seu quarto, durante a maior parte dessas horas, em uma condição que parecia ser um estado de semiconsciência, que pelo menos em parte era um êxtase divino. Como ela estava, portanto, seu leito de sofrimento, Teresa, de repente, viu o Divino Redentor no jardim de Getsemane. Eu o vi ajoelhado no chão, e eu vi tudo no jardim, as árvores, as rochas e também os 3 discípulos. Eles não estavam dormindo, mas na posição de sentados, apoiados em uma rocha. Eles pareciam bastante exaustos. De repente, eu senti uma dor tão veemente no meu lado que eu pensei que meu último momento havia chegado. Então eu senti alguma coisa escorrendo pelo meu corpo. Era sangue. O sangue continuava a escorrer até meio-dia do dia seguinte. E ela permaneceu tão fraca que mal sabia onde estava. À medida que o dia passava, notou que sua camisola estava manchada de sangue no seu lado esquerdo. Ela descobriu que o sangue veio de uma ferida um pouco acima de seu coração. Não querendo causar aos seus pais qualquer outra ansiedade, ela decidiu não contar a ninguém sobre a ferida, achando que em breve iria ficar curada. Conseguiu limpar o seu lado e em seguida escondeu o pano ensanguentado sob o colchão de sua cama. Essa ferida acima de seu coração foi o primeiro de seus estigmas e representa o lugar onde a lança de Longino penetrou o corpo sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Os estigmas são as chagas que surgem nos corpos de algumas pessoas, as quais têm relação com a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Chagas, os ferimentos provocados também pelos pregos na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nosso amor. Na segunda sexta-feira da quaresma, durante as primeiras horas da manhã, ela foi arrebatada em uma visão e viu o Salvador, pela primeira vez no Jardim das Oliveiras e depois para a coluna da flagelação. A ferida em seu lado sangrava novamente. Em sua simplicidade infantil e educação limitada, ela naturalmente não entendeu o significado do que estava acontecendo. Foi então que Teresa contou para sua irmã Crescentia sobre o ferimento acima do coração. Na terceira sexta-feira da quaresma, dia 19 de março de 1926, ela viu Jesus Cristo novamente no jardim de Getsemane e como ele foi coroado de espinho, sendo que a ferida começou a sangrar mais uma vez. E isso, mais uma vez, deixou-a alarmada. Teresa e sua irmã não entenderam o significado da ferida. Pouco tempo depois, sua mãe percebeu e perguntou o que tinha acontecido. E ela respondeu que a ferida tinha vindo de si mesmo, porque Teresa parecia despreocupada com a ferida. Sua mãe achou que era relativamente insignificante, pois Teresa já era adulta. No dia 26 de março de 1926, sexta-feira antes da Semana Santa, ela viu o Salvador carregando o lenho da cruz e caindo sob o seu peso. A ferida em seu lado sangrava novamente. Neste momento, e uma ferida aberta apareceu nas costas da mão esquerda dela. Essa nova ferida não podia mais ser mantida em segredo, e nem a ferida do peito.
já que sangrava muito e seu pai logo descobriu, assim como os tecidos que foram dobrados sobre o colchão. Na noite de quinta-feira, 2 de abril de 1926, Teresa viu em êxtase a paixão completa de Nosso Senhor, a partir do jardim do Getsemane até a sua morte na cruz, tendo início na meia-noite da quinta-feira santa e terminando com a morte do Salvador na cruz, às 15 horas, na sexta-feira à tarde. O sofrimento que veio sobre ela durante aquelas horas era tão insuportável que as palavras não podem descrever. Das feridas adicionais em suas mãos e pés, que agora estavam todos completamente penetrantes, o sangue fluiu copiosamente, como fez a partir de seus olhos, rolando ambas as bochechas e recolhendo sobre a garganta e o seu peito. A visão de Teresa sofrendo em sua cama nessa condição lamentável era mais do que sua família poderia entender. À medida que as horas se passavam e seu sofrimento aumentavam, eles perceberam que estavam testemunhando algo de origem divina. O padre Naber tinha a intenção de ungir Teresa, dando-lhe o sacramento da extrema-unção. Às 3 horas da tarde, caiu, parecendo sem vida, para trás em seus travesseiros, exausta. Seus pais e o padre Naber ficaram muito comovidos com o que viram. Depois que ela tinha sido lavada, Padre Naber, cuidadosamente, observando que Teresa tinha na parte de trás de cada lado e no peito dos pés redondas feridas abertas a partir do qual o sangue fluía, diante dos ferimentos causados e a dor intensa, ela disse que a sensação era como se algo estivesse furando lá dentro. No ponto culminante da Semana Santa, durante a manhã do domingo de Páscoa de 1926, Teresa teve outra visão de êxtase em que ela viu o Cristo ressuscitado, vestido com uma túnica branca. A partir desse momento em diante, os sofrimentos da paixão de Nosso Senhor seriam experimentados por Teresa a cada semana, em que se iniciava geralmente nas noites de quinta-feira até a sexta-feira, durante a tarde. Na sexta-feira, dia 5 de novembro de 1926, Teresa recebeu 9 feridas sobre a cabeça, da coroação de espinhos, e também ferimentos nos ombros, nas costas, o que representou sua participação na flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desse ponto em diante, as feridas da coroa de espinho lhe exigiram que constantemente usasse um pano na cabeça, o que pode ser percebido em muitas fotos. Assim, os estigmas sobre o corpo de Teresa Neumann tornaram-se completos, incluindo o ferimento acima de seu coração, penetrantes feridas em suas mãos e pés, as 9 feridas em sua cabeça e os ferimentos nos ombros e nas costas. Nunca desapareceram e continuaram imprensas no seu corpo até a morte. Ela vivia em êxtase, vertia até 2 litros de sangue num só êxtase. E por cerca de 700 vezes reviveu a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo sob a forma de visão e experimentou na carne a dor da flagelação, da imposição da coroa de espinhos, do caminho para Calvário e da crucificação. Quem pôde assistir a essa visão, disse o Dr. Jonathan Steiner, tentando descrever a mulher durante a visão da paixão e morte de Jesus Cristo, teve a imagem de um martírio perfeito e impressionante, porém sempre nobre, comovente e composto. Ela passava as mãos pelo rosto, como que para afastar os espinhos. Os dedos da mão se contraíam em doloroso espasmo pelos cravos da crucificação. A língua tentava umedecer os lábios partidos. Nunca se ouviu a estigmatizada se lamentar por esses outros sofrimentos, sempre feliz de poder fazer a vontade de Deus e de poder se transformar num instrumento de exemplo ao próximo. Santa Teresa Neumann e o milagre da Eucaristia. No aniversário de sua morte, 30 de setembro de 1927, Santa Teresinha de Lisieux apareceu a Teresa em uma visão e lhe disse que agora em diante ela iria viver inteiramente da Eucaristia e não teria necessidade de comida terrena. Essa total abstinência de comida e bebida continuou até sua morte em 1962. As necessidades físico-biológicas de um corpo humano. No início tentaram alimentá-lo à força, porém ela imitava tudo que lhe davam. Mesmo sem comer, estava pesando sempre 55 quilos. Isso apesar de perder a cada ano, através de suas feridas, 5 litros de sangue.
Sua força estava na comunhão diária. Outros fenômenos aconteciam em Teresa Neumann que geralmente eram acompanhados do ato de receber a comunhão. Às vezes recebia o sacramento em êxtase, e nessas ocasiões, quando a hóstia era depositada em sua língua, desaparecia instantaneamente. Padre Fácil atesta o desaparecimento da hóstia dessa maneira, o que foi confirmado por outros sacerdotes. Padre Fácil atesta que não havia o menor movimento de deglutinação por parte de Teresa. Só quando não estava em êxtase é que se podia abrir um momento de deglutição. Em Teresa Neumann, a duração da Eucaristia demorava às vezes 24 horas ou até mais. Essa duração era menor quando ela pedia a Deus sofrimentos especiais pela conversão de alguém. Apenas cessava a prece, seu corpo entrava em sofrimentos. Isso era observado nas quintas-feiras santas, quando os fiéis não podiam comungar a Eucaristia, que demorava 48 horas em Teresa para ser dissolvida. Foram muitas as pessoas que visitaram, muitos acreditaram, outros incrédulos, porém, iam lá e ficavam admirados diante desses fatos. Quando as pessoas lhe perguntavam do que ela vivia, Teresa respondia com toda a simplicidade: de Deus, isto é, da hóstia consagrada, daquela qual ela recebia todos os dias. O significado do jejum de Teresa Neumann é o de demonstrar para os homens de todo o mundo o valor da Eucaristia, para que compreendam que Cristo está verdadeiramente presente na espécie de pão e que através da Eucaristia se pode conservar também a vida física. Seu jejum de Eucaristia durou 36 anos, ou seja, durante 36 anos ela se alimentou apenas da hóstia diariamente. Análise médica. Isso levou o bispo de Regensburg a pedir que Teresa fosse submetida a um período de observação médica. O pedido era para uma observação de 15 dias, para especialistas em todos esses casos, nessas matérias. Eles afirmaram que a fome pode, eventualmente, ter-se mais do que isso, mas um jejum completo de 2 semanas sem tomar qualquer alimento líquido não era possível. O pai de Teresa concordou em cumprir a solicitação episcopal e por isso Teresa estava sob observação de 4 irmãs Mollendorffers, membros de uma ordem da enfermagem que vieram para a casa dela, supervisionados pelo Dr. Seude. As indicações foram muito rigorosas e cuidadosamente calculadas para atender todas as contingências possíveis. Teresa não poderia ser deixada sozinha por um único momento do dia ou da noite, seja em casa, na igreja ou fora das portas. Por essa razão, mesmo a confissão habitual foi precipitada. As irmãs banhavam Teresa com um pano úmido ao invés de uma esponja. Tudo era avaliado, analisado e investigado rigorosamente. Para o professor Ewald de Flandern, Teresa deveria há muito tempo ter secado como uma múmia, mas ela estava fresca, bonita e animada. Certa vez ela foi questionada sobre como era possível que ela vivesse apenas a Eucaristia, e ela respondeu: o Salvador pode fazer todas as coisas. Ele não diz que minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida? Os médicos mais famosos da época controlaram seu jejum e tentaram explicações, mas se renderam à evidência do sobrenatural. Dr. Ludovico Cano Miller, de Passavia, escreveu no jornal Del Danúbio: a ciência não pode explicar o jejum da estigmatizada. Dr. Wilson, médico de Berlim, interrogou Teresa a fim de conseguir explicar algo. Porém, diante da afirmação dela que não sentia nenhum apetite nem vontade de comer nada, perguntou: como se explica? E ela disse: é vontade de Deus. Só a comunhão eucarística me basta. O bispo de Ratisbona acompanhava Teresa e a submeteu aos rigorosos controles. Durante 15 dias esteve internada numa clínica sob os olhares vigilantes de 4 pessoas que a vigiavam. Revistaram tudo o que ficaria. Minucioso era o seu peso na balança. Constantemente era avaliado seu peso, que não se alterava. O controle deu resultado e o bispo publicou o resultado no jornal da diocese. Durante o tempo que as sagradas espécies permaneciam em seu corpo, Teresa estava ótima, mas se ultrapassasse 24 horas sem comungar, perdia as forças e parecia que chegava ao fim da vida. Mas apenas comungava e as forças voltavam. Dentre todos que a conheceram, ninguém encontrou em Teresa alguma forma de histeria, de autossugestão
De acordo com alguns especialistas, seria a explicação para o aparecimento das chagas em sangue de Cristo no corpo da mulher. Uma vez respondendo a uma dessas insinuações, disse: se o senhor acreditasse ser um boi, o senhor acha que cresceriam chifres no Senhor? O Papa Pio XII pediu ao famoso padre Gemelli, reitor magnífico da Universidade Católica, que observasse Teresa, ao que o sábio sacerdote concluiu: aqui está a mão de Deus. Então, diante de rigorosos e verificações profundas de médicos dos mais variados doutores, todos concluíram: não tem uma explicação natural. O que acontecia em Teresa Neumann realmente é um fato sobrenatural, é a ação de Deus. Teresa Neumann, alma vítima. Teresa Neumann era uma alma vítima. Uma vítima é uma alma a ter um martírio, a se sacrificar por dívidas alheias, a se doar, a entregar a sua vida. São tantas as culpas da humanidade a desafiar a ira de Deus, que seria fatalmente castigada pela justiça divina se essa mesma justiça não fosse desarmada, contrabalanceada pela reparação de almas vítimas que são verdadeiros para-raios do mundo. O castigo que o mundo deve sofrer, sofrem as almas vítimas, cujo espírito e corpo ardem em holocausto permanente. As almas vítimas sofrem tormentos indescritíveis pelos pecados que não são dela, por culpas que são de outros. Eles são inocentes, mas como Jesus sofrem, como se fossem os grandes criminosos, estão a responder pelos pecados do mundo. Vários foram os exemplos de almas vítimas durante a história, entre eles Santa Teresinha, Santa Gema, Beata Alexandrina, entre tantos outros. Em outras ocasiões, ela tomou sobre si os sofrimentos físicos de outros, sempre, é claro, com a permissão de Deus. Certa vez, ela tomou sobre si uma doença na garganta que ameaçava a vocação de um jovem seminarista. Ela sofria dessa doença na garganta por muitos anos, até que um dia que o seminarista e recém-ordenado, agora um padre, celebrou sua primeira missa. Naquele momento, a doença desapareceu completamente. Os dons de Teresa Neumann. Para Teresa, foi dada a graça de muitas visões de Nosso Senhor, e ela também foi mostrado muitos detalhes da vida terrena de Nosso Senhor Jesus Cristo, de seu nascimento até a sua ressurreição. Ela era frequentemente visitada por Nossa Senhora, os santos e os anjos. Certa vez encontrava-se longe de sua casa. Era noite e sentia-se mal por causa dos sofrimentos expiatórios. Os presentes que estavam ali temiam por sua vida, e os sacerdotes pensavam que seria melhor dar-lhe a comunhão. Perto da casa onde estava havia uma pequena capela particular onde estava guardada uma sagrada partícula, com a intenção de Teresa comungar no dia seguinte. Em seu leito de dor, Teresa tinha um desejo ardente de receber Jesus, sem que fosse necessário o sacerdote. Jesus, a Eucaristia, passou do sacrário para o coração da enferma. Quando Teresa disse ao sacerdote no dia seguinte que havia comungado, este correu para a capela, porém não encontrou a hóstia lá. Numerosos presentes testemunharam o fato. É do conhecimento comum a muitos que Teresa sempre reconheceu os sacerdotes como sacerdotes. Este foi um fenômeno particularmente misterioso que confundiu muitos visitantes. Um dia, um homem vestido com o traje formal de um bispo veio à cidade e visitou o padre Naber e Teresa. O padre Naber foi muito cordial com ele, mas quando Teresa entrou na sala, reconheceu imediatamente que este não era um homem com as mãos consagradas. Ela virou-se de forma robusta, em termos inequívocos, dizendo-lhe para sair e ficar de fora, dizendo: você é um impostor. Mais tarde foi relatado para a paróquia que este homem foi preso pela polícia como um vigarista, que queria arrecadar dinheiro sob falso pretexto. Teresa explicou que ela era capaz de conhecer qualquer sacerdote ordenado por suas mãos consagradas. Na ocasião, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, sacerdotes viriam vestidos como leigos comuns e ela identificava imediatamente, dirigindo-se a eles como padre. Ela também podia dizer imediatamente a diferença entre hóstias consagradas e não consagradas. Ela foi capaz de reconhecer a presença do Santíssimo Sacramento em uma igreja tão longe quanto a uma milha. Quando o padre Naber perguntou em várias ocasiões, em locais desconhecidos para ela, se o Santíssimo Sacramento estava presente, sua resposta era sempre imediata e definitiva. Sabendo que Teresa sempre reconheceu a Igreja Católica e o Santíssimo Sacramento, um padre uma vez lhe perguntou: é também verdade que você pode sentir quando o visitante recebeu a Sagrada Comunhão? Sim, ela disse, mas apenas dentro de um determinado período de tempo.
Milagrosamente, ela compreendia vários idiomas. Muitos detalhes podem ser encontrados nos livros a respeito de sua utilização de várias línguas em seus êxtases, incluindo hebraico, grego, aramaico e até português. Parecia que ela era capaz de falar e entender qualquer que seja a língua daquele que estava aparecendo para ela. Por exemplo, o grego, o hebraico, o aramaico daqueles dos tempos de Jesus, o português de Santo Antônio, o latim de São Lourenço, até mesmo o dialeto francês dos Pirineus, na visão de Santa Bernadette de Lourdes. No final de 1950, Teresa começou a ter problemas cardíacos. No dia de sua morte, ela recebeu uma graça rara, uma comunhão milagrosa, um evento que normalmente só aconteceu em altos dias de festa. O anfitrião apareceu e falou na língua de Teresa, tendo sido dado a ela a Eucaristia pelo próprio Nosso Senhor, às 10h30 da manhã. Após a visão e a recepção de Nosso Senhor, Teresa estava plenamente consciente e durante um tempo ela ainda era capaz de tocar para sua irmã Maria. Também ela tinha bilocações e levitações. As visões de Teresa Neumann. Indubitavelmente impressionante o espetáculo que se apresentava aos olhos dos numerosos testemunhos que puderam assistir às visões de Teresa Neumann. Em uma das últimas profecias antes de sua morte, disse que o período de maior dominação do mundo por Satanás, poder este que usaria para lançar um ataque mortal contra a Igreja, e em particular ao papado, duraria cerca de 18 anos, de 1999 a 2017. Os 100 anos devem ser concluídos com centenárias aparições de Fátima, isto é, em 2017. A morte de Teresa Neumann. Algum momento depois, Teresa parecia estar muito desconfortável e tornou-se evidente que a luta de morte estava em progresso. Marie ficou muito alarmado e imediatamente chamou o padre Naber. Quando ele entrou na sala, Teresa Neumann já tinha apresentado a sua santa alma ao seu querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, em 18 de setembro, setembro é o mês da Santa Cruz e das dores de Nossa Senhora, no dia 18 de setembro de 1962, uma das maiores místicas e estigmatizadas do nosso tempo passou para a recompensa eterna. O processo de beatificação e canonização de Teresa Neumann foi inaugurado oficialmente em 13 de fevereiro de 2005 por Dom Gerhard Miller, de Regensburg, Alemanha, e, portanto, é considerada oficialmente uma serva de Deus pela Igreja. Este é um pouco breve história da mística e estigmatizada Teresa Neumann. Que possamos perceber a ação de Deus, possamos perceber a sua prontidão em fazer a vontade de Deus acima de tudo, em buscar santificar-se e converter os outros, os que mais precisavam. Que possamos conhecer cada vez mais Teresa Neumann, essa grande mística, e divulgar a sua vida para que mais pessoas possam ver, para aqueles que não creem percebam o tamanho milagre que foi ali operado. E para os que já acreditam, aumentem a sua fé diante dessas grandes maravilhas de Deus. Salve Maria! Peço sua ajuda. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe. Também peço para que, se possível, ajude o canal financeiramente adquirindo os devocionários com diversos temas de nossa igreja. Para saber como, tem uma explicação na descrição do vídeo com as etapas. Aproveite também e veja os principais vídeos do canal, que também estão na descrição, sobre o santo escapulário, sobre o ofício parvo, como fazer parte do Rosário Vivo, como fazer parte da Irmandade da Terra Santa e como fazer parte da Arquiconfraria de Santa Filomena. Meu muito obrigado.